Olá, vamos mergulhar de cabeça num dos livros mais controversos e talvez mais mal interpretados sobre poder que alguma vez foi escrito. Falo, claro, de O Príncipe de Nicolau Maquiavel. O objetivo aqui é simples: separar o mito da realidade e perceber porque é que 500 anos depois esta obra ainda dá tanto que falar. A palavra maquiavélico, toda a gente a usa, anda por aí em todo o lado, mas o que é que ela significa mesmo? Hoje em dia, a reputação não é lá muito boa, pois não? Ao longo dos séculos, a palavra acabou por ficar associada a uma série de características, digamos, um pouco sinistras. Quando se pensa em maquiavélico, pensa-se logo em quê? Em alguém astuto, impiedoso, manipulador. E claro, vem logo à cabeça aquela famosa frase: os fins justificam os meios. O mais curioso, essa frase nem sequer está no livro. Então a questão é, será que Maquiavel era só este vilão que a história pintou? Ou será que a coisa é um bocadinho mais complexa? Para percebermos de onde vem esta fama toda, temos mesmo de fazer uma viagem no tempo, até o mundo de Maquiavel. Porque este livro não foi um exercício académico escrito numa torre de marfim. Não, não. Foi um manual de sobrevivência, forjado no meio do caos de uma era incrivelmente violenta. É preciso esquecer a Itália unificada que conhecemos hoje. A Itália da Renascença era um mosaico de cidades-estado a guerrear umas com as outras. Era um campo de batalha constante, onde a sobrevivência política era literalmente uma questão de vida ou de morte. E este era o tabuleiro de xadrez. Tínhamos 5 grandes potências italianas a lutar pelo domínio e, ao mesmo tempo, potências estrangeiras gigantes como a França e a Espanha, sempre de olho, prontas para invadir. O ambiente era de caos, de traição constante. Ninguém confiava em ninguém. Portanto, que fique bem claro, Maquiavel não estava a escrever sobre como o mundo ideal e perfeito deveria ser. Ele estava a criar um manual pragmático, um guia de como fazer para um governante conseguir tomar o poder e, mais importante ainda, não o perder neste ambiente completamente brutal. E bem, no centro deste manual de sobrevivência, Maquiavel dá um conselho que é base de tudo. Para ele, tudo começa com o pilar de qualquer Estado, a sua capacidade de se defender. Maquiavel é muito direto nisto. As principais bases de todos os Estados são boas leis e boas armas. E para ele, estas duas coisas não se separam. Quer dizer, de que servem leis fantásticas se não há força para garantir que são cumpridas. Um Estado sem um exército leal está condenado a cair. É simples. E aqui, ele faz uma distinção que é absolutamente crucial. Maquiavel tinha um desprezo total por exércitos de mercenários. Ele via-os como inúteis e perigosos, porque a única lealdade deles era ao dinheiro. Para ele, os mercenários eram uma das grandes causas da fraqueza de Itália. A única solução segura? Um exército de cidadãos, gente a lutar pela sua própria terra, pelo seu próprio Estado. E para mostrar bem o perigo que é depender dos outros, Maquiavel usa um estudo de caso muito claro, que são os erros crassos de um rei francês em Itália. O caso do rei Luís XII de França é o exemplo perfeito do que não fazer. Ele perdeu tudo o que tinha conquistado em Itália porque cometeu erros básicos de estratégia. Em vez de apoiar os aliados mais fracos que dependiam dele, ele fez o quê? Fortaleceu os seus maiores rivais. Basicamente, ele armou os inimigos que depois o expulsaram. Um desastre. E a lição disto tudo é resumida nesta frase, que é de uma honestidade brutal. No jogo do poder, quem ajuda um rival a ficar mais forte está a assinar a sua própria sentença de morte. Ponto final. Muito bem, agora vamos entrar na parte mais famosa, mais infame do livro, o conselho de Maquiavel sobre moralidade, crueldade e liderança. É mesmo aqui que a sua reputação sinistra nasceu e cresceu. E aqui Maquiavel larga uma verdadeira bomba. Ele diz que um líder que tenta ser sempre bom, sempre virtuoso, está condenado ao fracasso. E porquê? Porque o mundo da política está cheio de gente que não joga segundo as regras da moral. Tentar ser um santo no meio de lobos é pedir para ser comido. Portanto, o ponto central é este e é muito importante. Não se trata de ser mau por maldade. A ideia é que um líder tem de saber como usar meios imorais, se, e só se, a sobrevivência do Estado depender disso. É puro pragmatismo, não é sadismo. Para explicar isto, ele usa uma metáfora absolutamente genial. Um líder tem de ser duas coisas ao mesmo tempo. Um leão e uma raposa. Precisa da força do leão para assustar os inimigos, os lobos. Mas também precisa da astúcia da raposa para reconhecer e fugir das armadilhas. Ser só leão cai em todas as armadilhas. Ser só raposa é esmagado pelo primeiro lobo que aparecer. É preciso ser os dois.
E isto leva-nos àquela que é provavelmente a pergunta mais famosa de todo o livro, a pergunta que ecoa há mais de 500 anos e que está mesmo no centro de toda a controvérsia à volta de Maquiavel. A resposta de Maquiavel vem da visão que ele tinha da natureza humana. Uma visão, bem, digamos que não era nada otimista. Para ele, as pessoas, no geral, são egoístas, inconstantes, e a lealdade delas dura o tempo que lhes for conveniente. E nada mais. E daqui vem a sua conclusão, fria e calculista. O amor, diz ele, é um laço fraco, que as pessoas quebram à primeira oportunidade. Mas o medo? O medo do castigo? Esse é um sentimento muito mais estável e fiável para um governante. Mas muita atenção aqui, porque é uma distinção que é absolutamente fundamental. Ser temido não é de todo a mesma coisa que ser odiado. Um líder que é temido mantém o controlo. Um líder que é odiado está a convidar à conspiração, à revolta, à sua própria ruína. É uma linha muito, muito ténue. E como é que se evita esse ódio? Maquiavel dá regras muito específicas. Acima de tudo, não tocar na propriedade e não tocar nas mulheres dos seus súbditos. Ele chega ao ponto de dizer, de uma forma bastante cínica, que os homens se esquecem mais depressa a morte do pai do que a perda do seu dinheiro. É o ataque ao património e à honra que transformam o medo em ódio. Certo. Passaram-se 500 anos. O que é que nós podemos tirar disto tudo hoje em dia? Como é que este conselho, escrito para um príncipe da Renascença, se aplica ao nosso mundo moderno? A verdade é que o príncipe continua a ser estudado e debatido, precisamente porque as suas lições são intemporais. A estabilidade do Estado é o objetivo número 1. Um líder tem de lidar com o mundo como ele é, não como gostaria que fosse. A imagem pública é fundamental. E, no final de contas, na política, as ações são julgadas pelos resultados que trazem para o coletivo. E isto tudo deixa-nos a pensar numa pergunta final, uma pergunta provocadora, que é o grande legado de Maquiavel. Ele força-nos a confrontar esta relação, muitas vezes desconfortável, entre o poder, a moral e o sucesso. E a resposta a esta pergunta, se calhar, é tão complexa hoje como era na Itália do século XVI.